Queridos, graça, paz e o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de nesta noite poder ser instrumento de Deus para levar aos vossos corações essa breve reflexão da palavra de Deus. Quero dizer que sinto muita falta dos meus irmãos, falta de apertar-lhes as mãos e dar aquele abraço apertado em alguns. Deixo a todos o meu carinho, que Deus em Cristo abençoe a vida e a família, né? Amigos, né, de todos vocês. Sem mais delongas, gostaria de partilhar com cada um de um texto referido no livro de Tiago, no capítulo de número 1 e verso de número 12, apenas esse verso a princípio. Tiago, no seu primeiro capítulo, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Queridos, orando a Deus, pedi para que Deus falasse ao nosso coração nesta noite, que o Senhor nos desse uma mensagem, que o Senhor nos desse uma reflexão da sua palavra, para ir de encontro com as necessidades que cada um tem, as necessidades que cada um se encontra. E Deus, Ele tocou no meu coração para falar com os meus irmãos a respeito de provação. E eu gostaria de intitular esta mensagem de Não há aprovação sem antes uma aprovação. Não existe uma aprovação sem antes passar pela aprovação. Você não é aprovado na escola sem antes passar pelas provas. Você não é aprovado em um exame de autoescola sem antes passar por este exame. E eu gostaria de compartilhar um pouco com cada um dos meus irmãos a respeito desse tema. Constantemente somos provados diante de circunstâncias terríveis. Muitas das vezes não conseguimos entender, não conseguimos compreender. Parece um pouco difícil compreender como que um filho de Deus, ele pode ser provado tão ardentemente em sua vida. As dificuldades, os ventos, eles vêm, de todos os lados. Ele vem de todas as esferas que possamos imaginar. Esfera familiar, esfera profissional, esfera da saúde, enfim, são tantas as lutas, são tantas as dificuldades, e por vezes Deus nos coloca diante de provas tão difíceis que não imaginamos ou não conseguimos entender e compreender como poderemos ou se conseguiremos vencê-las. Nós vemos pais que lutam com seus filhos esses que estão dominados pelo vício, filhos esses que estão dominados por toda sorte de pecado, outros com a saúde fragilizados, filhos que veem os lares sendo destruídos. Temos trabalhado essa temática com os adolescentes nesse trimestre,
falando um pouco sobre família, e nós vemos como Satanás trabalha para destruir os lares, para destruir as famílias, não é? E nós começamos a ver um colapso tão grande, as lutas e as dificuldades em casa. É o pai que não mais tem o seu emprego, é a mãe que vê da sua cozinha o mantimento se ausentando, né? É o emprego que não aparece, né? É uma doença que a aflige. São tantas as dificuldades, são tantas as dores, e nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender. É como se estivéssemos vivendo, né, um pouco da história de Jó. Quando pensamos que uma luta vai passar, que uma dificuldade está passando, que estamos saindo de uma prova, vem outra e vem outra, é como uma onda, uma após outra. Quando nós começamos a nos levantar, vem outra e nos derruba, nos tira o ânimo. Veja o exemplo de Abraão, como enfrentar a dura tarefa de entregar o seu filho para um sacrifício ordenado pelo próprio Deus. E agora ele se vê na situação de ser o executor do seu único filho, o seu filho amado. E muitas das vezes não compreendemos o propósito de Deus para estas coisas. Deus ali dá vitória para Abraão, livrando Isaque e provando que realmente Abraão amava a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. As lutas, ela vem, as dificuldades, ela vem, e por vezes perguntamos, mas Senhor, por que isso? Senhor, mas por que tanta dor? Eu não aguento mais, eu não consigo suportar, é muita dificuldade. E quando as coisas parecem que vai entrar, nós vivemos isso. O ano de 2019 encerrou. 2020 começa com perspectivas novas. De repente, no início do ano, nos deparamos com essa pandemia do Covid-19. Até o dia 16 deste mês, globalmente, mais de 2.101.000 pessoas estavam infectadas por esse vírus. Tivemos notícias maravilhosas, com 532.830 recuperações. Mas muitos choraram a morte dos seus entes queridos, totalizando 140.773 mortes diagnosticadas com Covid-19, isso no dia 16/4. Os Estados Unidos, só nos Estados Unidos, 33.460 mortes. A Itália vem em seguida com 22.170 mortes. No Brasil, hoje temos 1.769 mortes. Quantas famílias chorando, quanta angústia, quanta dor. Como viver diante dessa situação? Como conviver com os pais devido à falta de trabalho, as empresas fechando para manter o isolamento, privando, né? Restringindo a circulação de pessoas para cuidar da vida. Mas nós temos visto pessoas e pessoas desempregadas que não sabem como vão fazer para alimentar os teus filhos. Filhos que não sabem como vão fazer para continuar pagando as tuas universidades.
Outros que vão além ainda, porque não sabem o que vão comer amanhã, porque o alimento já não existe na sua despensa. Mas por que isso, Senhor, é a indagação? E Deus me manda nesta noite para te dizer algo. Ser cristão não é estar isento de dor. Ser cristão não é estar isento de lutas, isento de provações. Ser cristão é ter a certeza de que no meio às lutas, que no meio das provações, que no meio da dor, Deus estará conosco. Isso é o que nos mantém vivo. Isso é que nos dá esperança, meus irmãos. Daniel, no capítulo 3, versos 16 ao 18, nós vamos ver o seguinte: 3 jovens respondem Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitaremos ou não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E o versículo 18, eles respondem de uma forma que é esplêndida, meu irmão, que está ali a chave que pode nos ajudar. Ele diz o seguinte no versículo 18: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, quer coisa linda, quer coisa mais linda do que essa? Esse mas, ele muda a história. Mas se ele não nos livrar, a nossa fidelidade a Deus, a nosso compromisso com Deus, ele precisa ser incondicional. A nossa fé, ela não pode estar firmada nas coisas que pode nos fazer ou que Deus nos pode fazer. Precisamos entender que aquilo que Deus faz, e para tudo que Deus faz, existe um propósito. Tem uma música que vai dizer o seguinte, que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ela continua, ou ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se eu curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Então, haja o que houver, Deus, ele continua sendo Deus. Quando eu começo a viver, quando eu começo a pensar, quando eu começo a entender que as coisas que eu faço, que as coisas que eu passo, elas são para bendizer o nome santo do Senhor. E que se eu estou na prova e se Deus me tirar, eu vou bendizer o nome do Senhor. Se Ele não me tirar daquela situação, eu vou continuar adorando o nome do Senhor. Nós vamos ver que Deus, ele vai trabalhando na nossa vida de forma tão especial. E aí nós vamos ver em Daniel, no capítulo 3, dando sequência aos versículos anteriores que mencionamos. Já nos versos 24 e 25, ele
ele vai dizer: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: olha, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, amarrados? E eles lhe responderam: é verdade, ó rei. Então o rei respondeu no versículo 25, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens. Oh, coisa linda de Deus, meus irmãos. Eu, porém, vejo 4 homens, mas eles não estão amarrados, eles estão soltos, e eles não estão chorando, eles não estão gritando, eles andam, eles passeiam dentro do fogo, sem sofrer dano algum. Mas ele vai além, ele diz: olha, e tem algo de estranho. Se não bastasse isso, o aspecto do 4º homem é diferente. O aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, jovem, adolescente e criança, eu não sei como que está a tua vida, eu não sei por que onda de tribulação que você está passando, eu não sei por que vento você está passando, eu não sei por que tempestade ou em que tempestade está o teu barco, mas eu tenho certeza que se você estiver firmado em Cristo, o 4º homem estará no meio da sua luta, ele estará contigo, batalhando, ele estará contigo, fortalecendo para que você saia vitorioso, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. Deus, ele usa circunstâncias para nos mudar. Ele usa circunstâncias para nos transformar. Ele usa circunstâncias para nos fortalecer. Ah, irmão Leandro, mas eu não compreendo ainda. É tanta dor, é tanto sofrimento, é difícil, é fácil falar. E agora com essa doença aí, com esse vírus espalhando para todos os lados, Deus conhece todas as coisas, meus irmãos. Deus entende todas as coisas. Você quer ver algo que eu vou te dizer? Deus da minha meninice, e isso digo com propriedade, e tenho quase certeza, e tenho quase convicção, de que tantos outros que me ouvirão, anciões, pessoas com as suas cãs, com seus cabelos brancos, dirão e afirmarão o que direi nesta noite para vocês. Eu nunca vi pessoas ajoelhadas nas calçadas, com seus braços levantados para o alto, adorando em oração, pedindo a Deus para livrar e proteger o nosso país. Eu nunca vi tanta gente professando a sua fé em Cristo. Eu nunca vi tanta gente apegada a Deus, buscando a presença de Deus. Sabe o que é isso? É propósito, meus irmãos. É propósito de Deus. Deus está abalando estruturas e montando e mostrando para o mundo o seu poder, a tua glória, que o que ele faz, o homem não desfaz, que só pode haver a cura quando Deus determinar que haja cura, que só pode haver, aleluia, uma transformação de vida quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a sacudir. Nós começamos a ver que as pessoas começam a se voltar para Deus, as pessoas começam a se lembrar de Deus. É aquilo, quando a dor vem, quando o sofrimento vem, quando a angústia vem, as pessoas começam a se lembrar de que Deus existe, começa a valorizar as coisas de Deus, começa a valorizar a família, porque o seu tempo no trabalho já não é tomado mais, começa a entender que as coisas que Deus prepara para ele, aleluia, se não for a misericórdia de Deus, até o
fôlego de vida lhe é tirado, mas Deus, ele trabalha, e Deus vem abalando as estruturas, Deus vem abalando as nações, Deus vem abalando os dirigentes, Deus vem abalando o poder público, o poder judiciário. Deus vem abalando as estruturas nas todas as esferas que imaginaram os meus irmãos, e dentro das nossas igrejas não é diferente. Quem tem compromisso com Deus permanecerá firme, mas quem não quer provavelmente vai começar a criticar e questionar Deus. Mas é aquilo, nós que estamos pegados e apegados a Deus, sabemos que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E eu quero concluir esta reflexão da palavra de Deus, fazendo menção de 1 Pedro, no capítulo de número 5, 1 Pedro, no capítulo de número 5, versos de número 6 até o 11. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 6 até o 11, que diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, blamando ou bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O verso 10 vai dizer o seguinte: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E finalizo com o verso 11, dizendo que a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos meus irmãos. Sinto saudade e estaremos logo adorando ao Papai do Céu na nossa congregação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.